Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande conversar com vocês por aqui. Vamos relembrar o que já foi passado, né, nas aulas anteriores, que vocês começassem, né, a apostila, né, o volume 2. E aí começamos falando sobre mensagem de texto, né, que é um assunto bem comum entre vocês, entre nós, de um modo geral, né? Logo após, a gente tinha um texto, um diálogo entre amigos, né? E nesse diálogo havia a presença de vários verbos no passado simples. E é sobre isso que a gente vai conversar agora, tá? Vocês podem acompanhar, né, se desejarem, na página 5 e na página 6, relembrando sobre o Simple Past, ok? Eu fiz aqui, bem simples, uma folhinha, como se fosse o nosso quadro, tá? Nossa lousa, só para estar mostrando vocês, para que vocês visualizem enquanto eu explico. O passado é aquilo que já aconteceu, né? Bem simples. Na língua portuguesa, quando eu vou falar algo, né, cada pessoa verbal, a gente conjuga de uma forma diferente, não é assim? Se eu for falar que eu joguei futebol, eu joguei, tu jogastes, ele jogou, né? Nós jogamos, vós jogastes, eles jogaram. Beleza. Passado simples. Quando a gente vai fazer isso na língua inglesa, no passado, ok? Nesse passado simples, a gente faz nos verbos regulares somente acrescentando a terminação ed ao final do verbo, ok? Isso para os verbos regulares. Temos, sim, claro, os verbos irregulares, mas eles são minoria. Simara, mas aí como é que eu faço dos irregulares? Os irregulares, conforme fala no material de vocês, bem prudente dizer que é o contato com a língua que faz a gente identificar, aprender e produzir, né, o passado dos verbos irregulares, tá? Mas felizmente os regulares são em maior quantidade. Então vamos ver aqui, olha, eu botei aqui, não sei se vai me aparecer, mas verbos regulares. Acréscimo do ed em todas as pessoas verbais, ok? E aí aqui eu tenho o verbo to ask, ok? E no passado ele fica asked. Tá vendo? Outro verbo aqui. Percebam que esse outro verbo, ele terminou já com e. Então eu não dobrei o e, eu somente acrescentei o d, ok? E o outro aí, que é o to stop, tá vendo? Ele termina, eu dobrei, tá vendo? Stopped, com 2 P's. Por que eu dobrei? Porque esse verbo stop, essa palavra, ela é consoante, vogal, consoante, não é? T-O-P, as últimas letrinhas. Quando isso acontece, tem essa sequência de consoante, vogal, consoante, eu dobro a última consoante e acrescento o ED. É assim, então, que eu faço o passado de todas as pessoas verbais, beleza? Se eu for falar que eu joguei, né? I played. Se eu for falar que ele jogou, he played, ok? Funciona da mesma forma na forma afirmativa, beleza? Na forma negativa, ele funciona da seguinte forma. Botei aqui para vocês verem, tá vendo? Na forma afirmativa, eu botei o to play, botei they played yesterday, ok? Isso nos verbos regulares. Primeiro eu vou falar dos verbos regulares. Ok, gente? Isso na forma afirmativa. Estão vendo? Bom, quando eu vou para a forma negativa, porque eu posso, né? Posso e devo, e é totalmente possível estar fazendo uma sentença negando no passado. Se eu for falar que eu não joguei bola ontem, né? O que eu faço na forma negativa? Eu uso o pronome, aqui eu usei o they, tá vendo? Uso o auxiliar did, ok? E o not, que pode ser didn't, ok? Do jeito que tá aqui, ó. Estão vendo? Dá pra ver, né? E aí, o verbo principal. O
verbo principal, nesse momento, ele não passa mais ter o ED, tá? Ele volta para a forma infinitiva. Então, vai ser pronome, did, not e o verbo na forma infinitiva sem o to e o restante da oração, tá? Isso para os verbos regulares. E na forma interrogativa, da forma que a gente já imagina, uso o did na frente, ok? O they, no caso aqui da sentença, e também o verbo na forma, né, infinitiva sem o to. É importante lembrar isso. Na afirmativa, eu acrescento o ED. Na negativa, esse verbo que anteriormente na afirmativa teve o ED, é retirado o ED. E eu coloco o auxiliar did e o not para negar, tá? E na interrogativa, a mesma coisa. O did na frente, o sinal de interrogação no fim e esse mesmo verbo, que é o verbo principal, sem o ED. Isso, né? Essa é a forma estrutural que se faz as sentenças. Para os verbos irregulares, eu não acrescento o ED. Eles ficam bem diferentes. Olha, eu coloquei aqui, ó, verbos alguns aqui para vocês verem. Olha só como ele muda totalmente, ó, o verbo comprar, como ele fica totalmente diferente, tá vendo? E aí, ele funciona da mesma forma o processo de formação na afirmativa, negativa e interrogativa. Só que em vez do verbo estar com ED, ele mudou a estrutura na afirmativa. Na negativa, eu também coloco o did e o not, só que aí o verbo volta para a forma infinitiva sem o to, ok? Assim como na interrogativa. Eu tô explicando novamente isso, porque eu percebi que houve algumas confusões, né, na hora que vocês me mandaram as respostas, né, eu pedi que vocês fizessem a página 6 e o comecinho da 7, né, e falava sobre isso, sobre o passado simples, para que a gente entre no presente perfeito. E aí, na hora de eu estar verificando, na hora que eu recebi, eu percebi que houve algumas confusões. E aí eu gostaria que após esse vídeo vocês tentassem fazer novamente, porque eu tenho certeza que vocês vão confundir, né, não vão estar mais confusos, vão ter compreendido. E eu vou passar aqui na postagem mesmo a chave de correção dessas atividades que eu percebi que houve alguns erros, ok? E no mais, qualquer dúvida, pode me chamar, tá? Olha só, vou só mostrar porque eu não mostrei como fica aqui, ó. Ih, gente, tá meio confuso, né? Mas acho que dá pra vocês verem. Como fica aqui, vou dobrar aqui pra ficar mais pertinho. Ó, a forma afirmativa, tá vendo, ó? O de cima é o to play, que é um verbo regular, e o de baixo é o verbo comprar, que é um verbo irregular. Olha como ele ficou diferente, tá? A mesma coisa aconteceu na negativa e na interrogativa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou até anexar essa folhinha que eu fiz aqui de forma a auxiliar, né, a explicação para vocês, também na postagem. Beleza? Espero vocês, espero que vocês tenham entendido. E se não, pode entrar em contato comigo que a gente dá outro jeito de entender esse processo aí do passado simples. Beleza? Um beijo e até a próxima.